noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre o coração de cada um de vocês. Os irmãos, uns anos atrás, lançaram uma daquelas comédias românticas que sempre são muito previsíveis, né? A gente sempre sabe que o mocinho vai ficar com a mocinha no final. Mas esse filme especificamente tinha uma característica que o diferenciou. Havia uma personagem que todo santo dia esquecia tudo o que havia acontecido no dia anterior. Ela vivia tudo como se fosse a primeira vez, dia após dia, se esquecendo do dia anterior e retomando do zero. Você consegue imaginar uma situação dessa? Que terrível, né? A sua vida para num certo dia e nunca mais avança, porque a cada manhã você está de novo no dia anterior e tudo o que aconteceu foi apagado. Acertando ou errando sempre, mas sem nunca aprender com erro ou com acerto. Terrível. Uma comédia. Mas ela começa com essa nota meio angustiante. Ainda mais se depois você pesquisar e descobrir que realmente existem algumas pessoas com condições muito parecidas com essas. Uma conhecida historiadora brasileira certa vez disse que um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Quer dizer, a mesma dinâmica individual daquela personagem e de pessoas que passam por essa situação terrível na memória, agora aplicado a um contexto maior, ao contexto de uma nação, de um povo, de um país. E faz todo sentido, não é? Se nós não soubermos de onde viemos, como é que vamos saber para onde estamos indo? Seremos sempre um ponto, mas nunca uma reta, né? Quer dizer, para onde é que esse ponto está indo, se eu não sei onde foi o ponto anterior? Se nós ignorarmos o passado, como evitar os mesmos erros e como reproduzir os mesmos acertos? Memória é algo essencial, tanto para o desenvolvimento do indivíduo, quanto para o progresso de um povo, inclusive para a nossa edificação na fé. Memória é essencial. Vamos abrir lá, nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque. Miqueias, não Abacuque, pronto. Estamos no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler o capítulo inteiro. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança.
Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Trespassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Conforme nós temos visto nos últimos 3 domingos, o profeta Abacuque estava confuso e desorientado e atormentado com a situação de decadência moral e espiritual e social do seu povo em Judá. Parecia que estavam no fundo do poço e que não havia mais saída, porque, afinal de contas, parece que Deus não fazia nada para restaurar o seu povo. Porém, quando ele expõe seus temores a Deus, houve uma resposta que jamais poderia imaginar. Deus diz que vai trazer a Babilônia para invadir e devastar o seu povo, o seu próprio povo, o povo de Judá. E essa expectativa, então, de Deus fazer aquilo que Deus disse que ia fazer, mas fazer algo tão terrível aos olhos do próprio profeta, essa expectativa lança o profeta, então, numa crise ainda mais aguda. Afinal de contas, a questão é a seguinte: os babilônios eram muito mais pecadores, mais ímpios, mais idólatras, mais violentos, mais imorais do que o próprio povo de Judá. Será que Deus iria permitir que o mal prevalecesse na terra? Essa é a crise espiritual pela qual estava passando o profeta Abacuque nos 2 primeiros capítulos do livro, conforme lemos e estudamos nos últimos domingos. E ele então termina nesse capítulo que acabamos de ler, que na verdade é um salmo. Você deve ter, até enquanto lia, se lembrado de vários salmos de Davi e outros salmistas que usam a mesma linguagem, têm a mesma estrutura e parecem demais com esse 3º capítulo de Abacuque. A questão é que, enquanto Abacuque mantivesse os seus olhos, como no começo, na terrível decadência do seu próprio povo em Judá, ele permaneceria tomado de desesperança. E se ele mantivesse o seu olhar apenas naquele futuro imediato que ele já conhecia, porque Deus havia revelado, da invasão dos babilônicos e a destruição do seu povo, ele não teria motivo para se alegrar, ele continuaria atormentado por essa situação. Está ruim, vai ficar pior. Como lidar com isso? A primeira visão que ele teve lhe permitiu ter um vislumbre do que estava por vir, mas era um vislumbre terrível. O ataque dos babilônicos, o ataque pavoroso dos babilônicos, já que eram conhecidos como um povo que não exercia nenhum tipo de misericórdia sobre as suas vítimas. Mas agora, Abacuque recebe uma visão da vitória de Deus, uma vitória não apenas sobre o problema inicial do seu próprio povo mergulhado numa crise espiritual, essa vitória que se expressaria no castigo que Deus traria sobre o seu povo através dos babilônicos, mas não apenas essa vitória, nem apenas a vitória de Deus sobre os próprios babilônicos, porque afinal de contas, como mencionamos
um ou 2 domingos atrás, de fato, algumas décadas depois, o povo de Deus seria liberto do seu cativeiro babilônico, porque os próprios babilônicos provariam do seu próprio veneno, conforme um outro povo, um outro líder se levantasse e abatesse os babilônicos até o pó e, por fim, libertasse o povo de Deus para retornarem à sua casa, que foi Ciro. Mas não é apenas essa a vitória de Deus sobre os babilônicos que virá. Conforme Abacuque vai descrevendo essa visão que ele tem, cheia de imagens aí, que a gente lembra de outros salmos, que apresenta Deus como um guerreiro vencedor, assim como o Salmo 110, por exemplo, ou 18, que nós acabamos de ler um trecho. Conforme ele vai falando dessa visão de Deus vencedor, nós percebemos que ele está ampliando essa vitória e ela vai tomando uma proporção universal. Deus é o vitorioso sobre tudo, Ele é o soberano sobre tudo. E essa visão que nós poderíamos até descrever como uma teofania. Você sabe, teofania é aquela palavra da teologia que nós usamos para quando Deus se manifesta de uma maneira perceptível aos sentidos, né? Dá para você ouvir, dá para você ver. Uma teofania que você deve se lembrar com certeza é aquela no batismo de Jesus, quando uma voz dos céus é ouvida, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo desce como pomba sobre Jesus. Deus estava se manifestando de uma maneira audível e visível ali. Isso é uma teofania. E a descrição que Abacuque faz, então, nesse capítulo 3, a respeito desse Deus vencedor, desse Deus que é um guerreiro que está vencendo todos os seus inimigos de maneira cabal e definitiva, ela é praticamente uma teofania, porque ele vai falando a respeito de como Deus se manifesta, mas ele sempre fala de maneiras muito concretas, muito palpáveis dessas manifestações do Senhor. E como profeta, a gente tem certa dificuldade em entender quando Abacuque está falando do passado, do presente ou do futuro. O tempo dos verbos, por exemplo, não nos ajuda. Os profetas muitas vezes falam no tempo presente de algo que ainda vai acontecer. Às vezes falam até no tempo presente de coisas que já aconteceram. É nesse contexto que nós precisamos entender este salmo. Por quê? Porque ele usa algumas figuras que já são nossas conhecidas. Se puxarmos pela memória, se não esquecermos dos grandes feitos do Senhor no passado, nós entenderemos perfeitamente do que é que Abacuque está falando aqui. Quer ver? No versículo 3, ele diz: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. Parã aparece muitas vezes na Bíblia, esse nome, geralmente como um deserto. Parã é o deserto que circunda o monte Sinai. Então, o Monte Parã, na verdade, é o Monte Sinai. O monte do deserto Parã é o Monte Sinai, que é o lugar onde Deus entregou a sua lei para o seu povo. Temã é o território ao sul de Canaã, onde habitam os edomitas. Você deve se lembrar, quando Deus estava trazendo o seu povo para habitar em Canaã, eles pedem licença para Edom, para aquele povo, para cruzarem e chegarem mais rapidamente. Mas eles se recusam, então eles têm que dar a volta completa na Península Arábica lá para entrar pelo leste, né, pela fronteira leste de Canaã, cruzando o Rio Jordão através da liderança de Josué. Então, Temã e Parã são lugares por onde os israelitas passaram enquanto vinham do Egito para a terra prometida. No versículo 5, acompanhe mais um pouco, ele fala de peste e pestilências. Aqui está fácil. A gente imediatamente se lembra das 10 pragas lançadas pelo Senhor sobre o Egito para forçar Faraó a libertar os hebreus da escravidão, registrados lá em Êxodo, do 7 até o 13, né, as 10 pragas do Egito, como a gente costuma chamar. Abacuque também fala, no versículo 6, da terra tremendo
e também das nações tremendo, apavoradas do Senhor, né? Apavoradas com o Senhor. E você deve se lembrar que quando Deus entregou as tábuas da lei para Moisés, não foi uma situação muito discreta, né? Muitas vezes a gente imagina aquela figura que ficou depois cristalizada na história do povo de Israel, de Moisés subindo sozinho ao monte para falar com Deus, enquanto o povo ficava lá sem participar em nada daquilo. Mas naquela ocasião, em Êxodo 19, não foi assim. O povo todo se encontrou com o Senhor. E diz lá em Êxodo 19, do 16 em diante, que houve trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa que mal dava para enxergar, o som de buzina, fumaça que subia, tremor de terra por todo o Monte Sinai. E os povos? Os povos nós também sabemos que com a chegada dos hebreus em Canaã, houve pânico em todos aqueles povos que habitavam aquela região. Talvez um dos episódios mais claros é quando os espiões vão até Jericó e então há uma prostituta que diz para eles assim, olha, eu vou esconder vocês porque eu sei que o Deus de vocês vai destruir os povos daqui. Na verdade, diz ela, todos os povos aqui estão morrendo de medo porque já ouviram falar de vocês. Essa não foi a única ocasião, mas esse temor do Senhor aparece muitas vezes na Bíblia, e esse é um dos casos mais típicos lá em Josué capítulo 2. Como diz o profeta no versículo 7 aqui, o nosso profeta, desde as tendas de Cusã, provavelmente um outro jeito de chamar Cuxi, né, aquele país que fica abaixo do Egito, lá na África, né, então desde lá do sudoeste até os acampamentos na terra de Midian, né, já na Arábia, é como se ele dissesse assim, do Oiapoque ao Chuí, né, do oeste até o leste, há aflição e tremedeira. Todos os povos estão tremendo diante do Senhor. Um pouquinho abaixo, no versículo 11, ele ainda narra um dramático incidente que ocorreu um dia, também muito conhecido, lá no livro de Josué, capítulo 10, quando o sol e a lua foram controlados sobrenaturalmente pelo Senhor para permitir que o exército de Josué vencesse seus inimigos. Um dia que durou muito mais, né? A iluminação de um dia que durou muito mais do que o tempo normal de um dia. Por que Abacuque junta todas essas informações, falando a respeito dessas coisas que Deus já fez no passado, falando desses atos poderosos de Deus em favor do seu povo, atos em cuja maioria Deus não apenas salvou o seu povo, mas também condenou um povo ímpio? Por que Abacuque se volta para trás? Por que Abacuque olha no retrovisor e começa a pensar em todas as coisas que Deus fez e chama todas essas coisas para o hoje, para o dia de hoje, para aquela situação de crise em que ele estava, na qual ele estava sendo tentado a duvidar da sabedoria, do poder de Deus para livrar, da fidelidade de Deus? Como é que Deus vai permitir uma situação dessas? E aí ele olha para os feitos poderosos do Senhor registrados nas Escrituras e começa a declamar a respeito dessas grandes coisas que Deus fez. Olhar para o passado, no caso de Abacuque, para o passado dos grandes feitos de Deus, faz com que ele chegue não apenas a uma conclusão, mas a uma certeza. Deus usará sim os babilônicos para castigar o povo de Judá. Ele fará isso como ele sempre fez na história do seu povo. Pode ser uma novidade que Deus esteja trazendo os babilônios para castigar o seu povo, mas não há novidade nenhuma em Deus controlando a história do povo dele, de todos os povos, a história do mundo, com um fino ajuste do seu controle soberano. Nenhum cerco durará um dia além do prescrito por ele, nenhuma flecha será atirada a mais do que aquela que ele determinou. No dia determinado, ele agirá e ninguém poderá livrar-se da sua mão.
Essa é a certeza que Abacuque tem ao olhar para um histórico das intervenções do Senhor, dos poderosos feitos do Senhor, daquilo que Deus havia feito no passado. É assim que uma nova onda de confiança vai tomando conta do coração do profeta e também do seu salmo de vitória. Ele descreve o Senhor como um guerreiro, né? No versículo 8 especialmente, ele fala do Senhor andando montado nos seus cavalos, nos seus carros de vitória. Carros aqui são aquelas, meio parecido com uma charrete, talvez mais parecido com aquelas bigas romanas, sabe aquelas que a gente vê nos filmes, né? 2, 4, 6 cavalos puxando um guerreiro no seu carro de ferro. Ele está pronto para a batalha com as suas flechas, né? Ele menciona algumas vezes as flechas do Senhor aqui. No versículo 15 ele fala dessas flechas. No versículo 9 ele fala dessas flechas. Ele está com a sua aljava farta de flechas. É um guerreiro indestrutível, inexorável. Ele vai cumprir o seu plano, ele vai vencer, ele vai fazer aquilo que ele determinou fazer. Abacuque não entende o que está acontecendo, mas ele conhece o Deus que ele serve. Mas ele precisou olhar um pouquinho para trás, para poder firmar os seus passos novamente. A passagem do Senhor faz tremer a terra toda, as nações, a natureza, nada escapa ao poder dele. Abacuque sabe que apesar de Deus ter aberto o Mar Vermelho, o Rio Jordão, não é contra a natureza que Deus está se levantando, né? No versículo 8 ele pergunta, acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É uma pergunta retórica, ele sabe que não é, é contra o mal. Qual é o grande drama de Abacuque? Será que Deus vai permitir que o mal permaneça e prevaleça sobre a terra? Mas quando ele recupera na memória e no coração os grandes feitos de livramento, de julgamento, de justiça do Senhor, ele recupera essa imagem de que Deus é um guerreiro, mas não é um guerreiro aleatório que atinge o Rio Nilo, ou o Mar Vermelho, ou o Rio Jordão. Ele é um guerreiro preciso, que ele sabe exatamente onde atingir a sua flecha. Deus é confiável. Abacuque precisava se lembrar disso, e estava se lembrando. Sabe, os babilônicos podem vir como se fossem uma furiosa tempestade com a sua máquina de guerra para atingir o povo de Deus. Ele usa essa figura, né? No versículo 14, ele fala, olha, eles avançam para me destruir como uma tempestade. Mas não importa. Por mais confiantes que eles estejam nas suas armas, no seu poder, na sua força de destruição, no versículo 14, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças. Aquilo que eles intentam fazer contra os outros, eles é que vão sofrer isso, porque a justiça do Senhor é certa. Se eles vêm como se fossem uma tempestade, olha o final do versículo 13, o Senhor descobre o telhado da casa do perverso. Quer dizer, se eles vêm como tempestade, Deus vai vir como uma tormenta para cima deles, como um tornado, como um furacão. Eles não passarão. Abacuque vai ganhando então essa confiança a respeito do Senhor, do agir do Senhor. Ele vai ganhando essa confiança na justiça do Senhor. E eu quero relembrar vocês, ele começou a confiar no futuro, no que Deus ia agir no futuro, quando ele se lembrou daquilo que ele já sabia do agir de Deus no passado. Abacuque agora está muito mais confiante no agir de Deus do que os ímpios estavam confiantes nas suas armas. Porque, afinal de contas, esse alívio de Abacuque que ele encontra naquele conhecimento que ele tem a respeito do agir de Deus no passado, esse alívio toma a sua alma e dá a ele nova confiança, porque, afinal de contas, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como diz aquele antigo cântico, nele a gente pode confiar. Então, quebrantado pelos tempos que ainda estavam por vir, e ele sabe que são tempos difíceis, mas fortalecido pela memória dos atos passados de Deus na história do seu povo, Abacuque agora encara o futuro com outra atitude. E não confunda isso
com otimismo. Não tem nada a ver com otimismo isso. É uma confiança inabalável no Senhor da história, naquele que tem agido na história e continua sendo o Senhor da história, Senhor da memória, Senhor do passado, do presente, Senhor da vida daqueles que nele confiam. No versículo 16 ele diz: agora, em silêncio esperarei o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Aquele povo continua vindo nos atacar. O futuro não mudou. Né? O futuro não mudou, vai continuar acontecendo isso. É isso mesmo que vai acontecer. Deus falou lá no começo. Mas ao invés de esperar por esse futuro inevitável, prostrado porque ele é inevitável, Abacuque agora olha além disso, na confiança de que quando o Senhor agir, aquele povo arrogante, que pensa estar no comando e que no momento é apenas um instrumento do Senhor para castigar o povo de Judá, aquele povo terá também o seu dia de angústia. A vingança do Senhor virá, ela é infalível. E por que eu digo que isso é muito diferente de um mero otimismo? Porque Abacuque confessa que virão os tempos difíceis. E são tempos difíceis de verdade. Né? No versículo 17 e 18 ele fala: ainda que a figueira não floresça. Veja, a tradução pode nos trair, nos dando a impressão que ele está pensando assim: eu não sei se a figueira vai florescer ou não. Vamos ver. Não é isso. Ele sabe que a figueira não vai florescer. Ele sabe que não vai haver fruto na vide. Ele sabe que o produto da oliveira vai traí-lo, né? Ou seja, não vai aparecer. Ele sabe que os campos não produzirão mantimento. Ele sabe que as ovelhas serão arrebatadas do aprisco. Ele sabe que nos currais não vai haver gado nenhum. Não tem otimismo. Tem confiança no Senhor da história. É muito diferente. Então veja, ele tem diante dele uma certeza, algumas certezas. A primeira certeza mais imediata: Deus está no controle. A segunda certeza: para minha tristeza, Deus vai usar um tempo de terror sobre o seu próprio povo para nos corrigir através dos babilônicos. Não vai ter fruto da oliveira, da vide, da figueira, não vai ter ovelha, nem vai ter gado. Os babilônicos vão vir e vão arrebentar com tudo, vão arrasar com tudo, vão destroçar tudo. Há tempos terríveis pela frente. Versículo 18 começa com: todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto, eu danço de alegria no Deus da minha salvação. Mas que alegria é essa, Abacuque? Você acabou de dizer que não vai haver gado, nem fruto, nem vinho, nem nada. Da onde vem essa alegria? Da onde vem esse regozijo? Da onde vem essa esperança, essa expectativa diante de tanta coisa terrível que está para acontecer? O Senhor está no seu santo templo. Ele está no controle. Eu não tenho certeza de nada além disso. Eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. E quer saber? Eu não preciso de outras certezas. Não tem nada a ver com otimismo, tem a ver com fé. Tem a ver com fé. Foi Abacuque que recebeu as palavras do Senhor, que depois serão citadas fartamente no Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 4 das suas profecias: o justo viverá pela sua fé. Abacuque não tinha nada diante de si que pudesse fazer com que ele dissesse: olha, acho que as coisas não vão mais acontecer de maneira tão ruim. Nada. O que ele tinha era atrás de si todo um histórico
de um Deus que sempre está na hora certa e no lugar certo, fazendo a coisa certa pelo bem do seu povo. O que ele tinha era atrás de si uma certeza de um Deus fiel. E que, portanto, nenhum terror babilônico ou qualquer outra situação poderia roubar dele a certeza da fé, que não enxerga, mas sabe que o Senhor é motivo de me alegrar. Todavia, eu me alegro no Senhor, porque é Ele que está no controle. Não vai ser como eu gostaria, não vai ser como eu sonho, não vai ser como eu planejei. Não, não vai ser. Vai ser como? Vai ser como o Senhor determinou. E quer saber? É o melhor jeito. Meus irmãos, nós vemos com Abacuque, nas estrofes do seu hino, um homem numa crise de fé, que revive os grandes feitos de Deus ao trazer o seu povo de Canaã, derramando o seu juízo sobre os seus inimigos, seja o Egito, seja Edom, seja os cananeus, ao mesmo tempo em que vai livrando e conduzindo o seu povo por meio de todas as crises, de todos os lugares, mas sempre em direção à sua vontade. Olhando o passado e reconhecendo que Deus manteve o seu braço estendido para salvar o seu povo, a despeito do tamanho das ameaças que estavam se levantando contra ele, isso trouxe o alento necessário para o abatido profeta. Deus é soberano, seus feitos no passado já provaram isso suficientemente. E, na verdade, assim opera a Escritura Sagrada em nós até hoje. Abacuque tinha os registros da lei, dos profetas e dos salmos para alimentar a sua fé de maneira tal que ele deixa esse capítulo 3 para nós. Nós temos ainda mais. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Deus nos dá a sua palavra, a sua Escritura, Deus nos dá a Bíblia para que nós conheçamos, para que nós, conhecendo os grandes feitos do Senhor, possamos encarar qualquer situação. Não com otimismo, com fé. Então, assim como Abacuque, nós também devemos voltar os nossos olhos para os grandes atos divinos de salvação, para poder aprender sobre quem é Deus, e quem é Deus ainda hoje, porque Ele não muda. Temos os atos de libertação do seu povo lá do Egito, ainda temos esses relatos para nos alentar. Temos os atos de libertação na vida de Davi, na vida dos apóstolos. Temos os atos de condução no meio do escuro, no meio das incertezas, no seu povo no Antigo Testamento, na igreja no Novo Testamento. Quando os irmãos ali em Atos 4 se reúnem para orar, e eles então acabaram de sofrer as primeiras perseguições, com Pedro e João sendo presos, e a oração deles é: Senhor, dá-nos intrepidez para falar cada vez mais da sua palavra. Eu preciso conhecer os atos de Deus, o que significa que eu preciso abrir a palavra de Deus e estudar, ler, encher o meu coração. A partir de Abacuque eu chego à conclusão de que muitas vezes nós nos desesperamos diante do inesperado, nós nos apavoramos diante de coisas pavorosas, não apenas porque elas são inesperadas e pavorosas, mas porque nós paramos de conhecer o Senhor. Pastor, isso não é para mim, porque eu sou criado na igreja, nasci e cresci na escola dominical. Pois é, mas o pecado nos faz esquecer das coisas, não aqui. Os grandes atos do Senhor vão começando a ficar no meio de brumas, no meio de nuvens, e parece já uma história que a gente conta para as crianças, mas parece que aconteceu tão lá atrás que não tem mais efeito nenhum, até que desaparecem, não da nossa memória mesmo, mas do nosso coração, da nossa fé, e a nossa fé vai fragilizando, vai enfraquecendo, de maneira tal que a gente já não tem mais onde se sustentar quando as tempestades vêm.
a gente começa a achar que Deus não pode fazer nada, que Deus esqueceu, que Deus não se importa. Será que Deus vai deixar o mal prevalecer? Será que Deus vai esquecer o seu povo? Será que Deus vai esquecer a minha família? Será que Deus se esqueceu do meu filho que não vem mais à igreja? Será que Deus se esqueceu do pão de cada dia que eu preciso e estou desempregado? Será que Deus se esqueceu? Ou será que eu ando me esquecendo de quem é Deus? E é claro, como se fosse pouca coisa, temos ainda o ato de extrema misericórdia do Senhor, que tem que estar sempre em nossas memórias, ao entregar o seu Filho por nós. Não é esse o recurso do apóstolo Paulo? Se ele já deu seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está fazendo? A mesma coisa que Abacuque. Ele olha para trás, ele nos deu seu próprio Filho, no caso de Paulo, isso tinha acontecido 15, 20, 30 anos atrás. Mas se ele nos deu o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sim, a resposta. Se ele já nos deu o seu próprio Filho, que barreira será grande demais? Que barreira será grande demais para ele retirar do caminho? Que inimigo será grande demais para ele derrotar? Que obstáculo será grande demais para ele superar? É uma maravilha sabermos em instantes o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, por meio da televisão e da internet, mas com tantas coisas terríveis acontecendo, e é claro que grande parte da mídia prefere enfatizar desastres e calamidades, porque prende a gente na frente das telinhas, né? Mas isso tudo muitas vezes, desde crimes hediondos até atentados terroristas, não importa. Se nós somente olharmos para o mundo, daqui a pouco nós estaremos confundidos, apavorados demais para sequer colocar o pé para fora de casa. Precisamos buscar o conhecimento do Senhor, do Santo, como Abacuque chama ele aqui no versículo 3. Nós não podemos nos contentar em saber apenas do presente, apenas do que fazem os homens, apenas dos perigos que nos cercam, apenas da fragilidade da nossa vida, da nossa segurança ou da nossa insegurança. Precisamos saber, dessa vez e mais uma vez, e ainda outra manhã, precisamos saber e rememorar e relembrar como age o Senhor, quem é o Senhor que age, porque no final, a palavra é dele. A última palavra sempre é dele. E quer saber? Não será uma palavra de morte, mas será uma palavra de vida sobre o seu povo. Então, meus irmãos, a partir do conhecimento dos atos de Deus na Escritura, nós somos habilitados a reconhecer, inclusive não apenas os seus atos na Escritura, mas inclusive os seus atos também na história do seu povo. Quando olhamos para a Escritura, ela nos ensina a olhar para a vida atual. E aí a gente começa a descobrir os grandes atos dele, às vezes muito discretos por causa da cegueira do nosso coração, na vida do seu povo. Quando nós ouvimos o testemunho uns dos outros, quando nós compartilhamos uns com os outros as coisas que Deus faz e as coisas que Deus fala em nossas vidas, isso também vai nos alimentando a memória das coisas que Deus, dos atos grandiosos de salvação do Senhor. Na nossa própria vida, inclusive. Né? Quantas vezes a gente se pega apavorado diante de uma situação, mas que se a gente for pensar direitinho, a gente já passou por coisa parecida. Tem vezes que a gente vai ficar apavorado com coisas menores do que outras que a gente já passou. Nós que somos pais, então, às vezes nossos filhos enfrentam desafios nota 3,5 e a gente já superou desafios nota 9,5 com o Senhor e ficamos apavorados, porque são nossos filhos. Mas parece que a gente não aprende nada. Precisamos nos lembrar dos grandes feitos do Senhor, nas Escrituras, na história do seu povo, na nossa própria história, como parte
do povo do Senhor. É por isso que é essencial estarmos juntos, olhando uns para as vidas dos outros, intercedendo uns pelas vidas dos outros, pelas nossas lutas, para lutarmos juntos e recebermos também a confiança que o Senhor nos traz quando nós conhecemos quem Ele é. Meus irmãos, para finalizar, quando alimentamos a nossa mente e o nosso coração com a memória dos poderosos atos de Deus em favor do seu povo, a nossa confiança é fortalecida para tempos de crise. Quando nós alimentamos a nossa mente e o coração com a memória dos poderosos atos do Senhor em favor do seu povo, a nossa adoração é renovada mesmo em tempos de crise. A nossa alegria, como o salmista Abacuque nos trouxe, eu me alegrarei no Senhor. Porque a coisa vai vir de vento em popa, Abacuque? Não, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso. Que o Senhor nos ajude a avivar a nossa memória do seu agir em nosso favor. E assim, olhando para o passado do Senhor na nossa vida, possamos também olhar para o nosso presente, o nosso futuro, sempre confiantes naquele que disse que é fiel. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar? Fique de pé.